deles era uma terra indomada, uma vasta selva rica em recursos naturais e vida selvagem, mas estendida por um continente com terreno que variava dos climas rochosos frios no norte até as terras temperadas mais ao sul, que finalmente dão lugar a um deserto seco e árido. Esta era a casa dos primeiros americanos, as tribos nativas da América do Norte. Para os povos nativos americanos, a chegada dos europeus em massa a partir do século XVI deve ter parecido com uma invasão alienígena. Eles eram diferentes em cor, trouxeram consigo tecnologias avançadas e pouco se importavam com os povos que viviam nessas terras há milênios. E assim, diante dessa ameaça à sua subsistência, sua identidade e até mesmo sua existência, os povos nativos americanos inevitavelmente teriam que enfrentar os invasores em batalha. Rotulados como selvagens pelos invasores brancos e etiquetados com o termo "o índio", os povos nativos americanos lutaram valentemente com coragem, determinação e habilidade, conquistando um respeito relutante em batalha de seus inimigos. Mas, infelizmente, isso não se transferiu para os tempos de paz, onde eles se viram cada vez mais restritos pelas leis e armas dos invasores. Conforme o século XIX progredia, o tempo de dominação dos nativos americanos estava rapidamente chegando ao fim. As tribos restantes foram forçadas a reservas, pois os novos americanos descendentes dos brancos colonizadores europeus que haviam forjado seu próprio país, os Estados Unidos da América, consolidaram seu domínio sobre o continente. Seu troféu celebrando 400 anos de expansão, mas não havia sido uma vitória fácil. Pelo contrário, para todos os envolvidos, foi um período de guerra sangrenta e brutal, com ambos os lados cometendo atrocidades hediondas contra o outro. Em toda a guerra, existem aqueles cujos nomes, para o bem ou para o mal, desfrutam de maior notoriedade do que outros, seja por sua astúcia em combate ou por suas façanhas contra o inimigo. No episódio de hoje, vamos examinar alguns dos mais notáveis líderes de guerra indígenas americanos, analisar suas façanhas durante as muitas guerras que lutaram pela sobrevivência e examinar seu impacto cultural nos Estados Unidos modernos. Da América, estes são os maiores guerreiros indígenas americanos. Embora seu nome possa não ser tão lembrado quanto alguns dos que vieram depois dele, o Pechagino foi uma figura central nos primeiros conflitos entre os nativos americanos e os europeus brancos, que procuravam colonizar o lugar que chamavam de Novo Mundo. Em 1607, o primeiro branco permanente, o assentamento europeu foi estabelecido nas Américas, quando a colônia de Jamestown foi fundada perto da atual cidade de Williamsburg, no estado da Virgínia. Na época, uma tribo local que passou a ser conhecida como a tribo Powhatan era a força dominante na área. Powhatan se aproximou dos colonos e buscou estabelecer relações pacíficas com eles. Mas em 2 anos, enquanto a região enfrentava uma das piores secas da história, a natureza pacífica entre os dois grupos lentamente se desgastou à medida que os colonos ingleses começaram a competir com eles por comida e terras agrícolas. O líder da tribo Powhatan, um homem chamado Powhatan, de quem a tribo recebeu seu nome, reprimiu os caçadores ingleses entrando em terras de sua tribo, o que ele via como sendo semelhante à caça furtiva, o que resultou nos colonos de Jamestown quase morrendo de fome. Ambos os lados logo recorreram a ataques um contra o outro, e mulheres e crianças não foram poupadas do sofrimento. Eles foram mortos com extrema brutalidade por ambas as partes. Uma paz inquieta foi acordada quando a filha de Powhatan, Pocahontas, casou-se com o colonizador John Rolfe. Em 1618, Powhatan faleceu, e o poder foi transferido para seu irmão, Opechacono, o que marcou uma rápida deterioração nas relações, pois ele procurou expulsar os colonizadores brancos de suas terras. Em 22 de março de 1622, ele orquestrou ataques simultâneos nas plantações periféricas ao redor de Jamestown e na colônia em si. Os colonos foram pegos totalmente de surpresa e alguns 350 foram mortos, aproximadamente 1/4 da população total da colônia. A brutalidade do ataque aterrorizou os sobreviventes e houve uma consideração muito real de abandonar completamente Jamestown,
Mas finalmente, com a descoberta da lucrativa cultura do tabaco, eles decidiram ficar e lutar. O que se seguiu foi um longo período de guerra intermitente entre os colonos de Jamestown e a tribo Powhatan, sob Opechancanough. Conhecida como a Segunda Guerra Anglo-Powhatan, a luta duraria cerca de 14 anos. Caracterizou-se por ofensas anuais de ambos os lados, principalmente no verão. Opechancanough, talvez incentivado por seu massacre anterior, adotou uma política de lançar poderosas incursões contra os colonos, demonstrando a superioridade de sua tribo em números e brutalidade e, em batalha, ele recuaria, deixando os colonos considerarem seus futuros, na esperança de que sua demonstração de força fosse suficiente para incentivá-los a partir. No entanto, não foi esse o caso. E em vez disso, os colonos ingleses adotaram uma política de resposta forte, reagindo com tanta brutalidade quanto na tentativa de purgar a região, do que eles viam como pouco mais do que selvagens pagãos. Por 1630, ambos os lados estavam exaustos da guerra prolongada e várias tentativas foram feitas para negociar um cessar-fogo, todas falhando até 1632, quando uma paz mais permanente foi acordada. Jamestown sobreviveu à guerra com Opechancanough, mas a um grande custo de vidas. Nos 12 anos após a guerra, Opechancanough lutou para manter os remanescentes de sua tribo unidos, enquanto observava os colonos de Jamestown, consolidando sua posição com uma série de fortificações, e depois expandindo-se para fora. 12 anos após o fim da Segunda Guerra, uma terceira guerra estava se formando. A situação dos Powhatan estava ficando desesperadora e o agora idoso Opechancanough os liderou em outro ataque ousado e brutal que matou quase 500 colonos. No entanto, a Terceira Guerra Anglo-Powhatan foi um caso muito mais curto e terminou em desastre para os Powhatans, com inúmeros homens sendo capturados e deportados para fora da área, assim, esgotando a cultura Powhatan. Opechancanough foi preso, e o idoso, que muitos acreditam que provavelmente estava em seus 90 anos, foi desfilado diante de uma multidão zombeteira em Jamestown antes de ser baleado por seu guarda. Embora seu nome não tenha a fama de alguns daqueles que vieram após o seu tempo, sua história está sendo trazida à atenção do público mais amplo em tempos mais recentes, graças à renovada interesse na história de Jamestown com filmes e programas de televisão, retratando eventos em torno da história da colônia. Nascido em 1720 no atual estado americano de Ohio, Pontiac se tornaria um membro proeminente dos povos Ottawa, antes de eventualmente ascender à posição de chefe tribal aos 35 anos de idade. Como chefe de sua tribo, ele concordou em fazer uma aliança com os colonos franceses, que eram em competição com os britânicos por terras. Por fim, os franceses foram derrotados, cedendo muitos de seus antigos assentamentos aos britânicos e fortes. Em 1760, talvez esperando ganhar o favor dos britânicos, ele concordou em deixar o major britânico Robert Rogers e seus homens passarem por suas terras sem serem molestados para tomar um forte francês abandonado nas proximidades. Tudo o que ele pediu em troca foi que ele e seu povo fossem tratados com respeito. No entanto, os britânicos negaram a Pontiac e seu povo permissão para entrar nos fortes para negociar enquanto suas áreas de caça estavam rapidamente sendo erodidas pela agressiva colonização britânica. Incapaz de chegar a um acordo amigável com os britânicos, Pontiac sabia que a guerra era a única opção restante para ele, e então ele começou uma campanha para alistar a ajuda de tribos vizinhas. Usando suas habilidades de negociação, quase todas as tribos do Lago Superior ao Baixo Mississippi se uniram à sua causa. E em 1762, ele começou a planejar a guerra que expulsaria os britânicos. Primeiro, os fortes britânicos seriam atacados e destruídos, permitindo que eles caíssem sobre os assentamentos indefesos, queimando-os até o chão e matando seus habitantes. Os ataques começaram em maio de 1763, dando início à chamada Guerra de Pontiac. O próprio Pontiac escolheu atacar o forte na atual Detroit, mas o elemento surpresa em que ele estava contando foi perdido, permitindo que o forte preparasse suas defesas.
Isso o forçou a alterar seu plano e, em vez disso, cercar o forte. E nos meses seguintes, ele venceria vários confrontos com os britânicos, mais notavelmente na Batalha de Bloody Run. 250 soldados britânicos atacaram o acampamento de Pontiac, mas o chefe já esperava por isso e conseguiu repeli-los. No entanto, no final, os reforços britânicos conseguiram levantar o cerco até outubro, forçando Pontiac a se retirar. Embora ele não tenha conseguido capturar seus próprios alvos pretendidos, seu plano teve mais sucesso em outros fortes que foram atacados. Diversos pequenos fortes e os assentamentos protegidos por eles foram atacados e incendiados. Aqueles que conseguiram repelir os guerreiros nativos americanos se encontraram sob cerco. O plano de Pontiac parecia funcionar por um tempo, mas depois, 3 anos de luta feroz, os britânicos viraram o jogo e Pontiac concordou com um acordo de paz. Apenas 3 anos depois, ele seria assassinado por um membro da tribo Peoria de Illinois, levando a represálias violentas contra eles pelo povo de Pontiac. Embora tenha perdido a guerra que leva seu nome, a história de Pontiac mostra o quanto ele era uma ameaça dos nativos americanos aos colonos brancos quando estavam organizados. A Guerra de Pontiac foi inicialmente vista como uma derrota para os nativos americanos, mas historiadores agora argumentam que foi mais um impasse. Nenhum lado obteve vitória total enquanto ocorriam as negociações de paz. Os britânicos concordaram em abrir um diálogo para o comércio e a resolução de disputas, dando a Pontiac o respeito por ele e seu povo que ele desejava desde o início. Hoje Pontiac vive, através da cidade que leva seu nome, um lugar em Michigan perto de Detroit. O nome posteriormente foi para uma marca de automóvel fabricada para a General Motors dentro da cidade. Em 1861, John Bosman deixou sua esposa e filhos na Geórgia para buscar sua fortuna na crescente corrida do ouro do Colorado e depois em Montana. Na época havia apenas 2 rotas do leste que levavam às regiões de mineração de Montana e ambas faziam um caminho bastante longo ao redor do território, controlado por um punhado de tribos, mais notavelmente a Oglala, Lakota. Seja por desconhecimento ou com pouco respeito pelas tribos, ele decidiu forjar uma rota mais direta através do território, criando a trilha Bozeman, que iria de Fort Laramie, em Wyoming, ao longo do rio Powder e para Montana. Essa incursão irritou as tribos, e, em particular, o líder de 43 anos dos Oglala, conhecido como Nuvem Vermelha, que havia sido prometido domínio sobre eles por um tratado com os americanos, um tratado que ele havia honrado, mas agora eles não estavam. Não vindo de uma família de líderes, Nuvem Vermelha teve que conquistar sua posição entre o povo Dakota Oglala, usando sua personalidade poderosa e reputação como um guerreiro habilidoso. Reconhecendo que Nuvem Vermelha não ficaria de braços cruzados e permitiria que essas infrações ficassem sem resposta, os Estados Unidos da América começaram a fortificar a trilha de Bozeman, e então Nuvem Vermelha atacou em 1866, após ganhar o apoio das tribos vizinhas. Como antes com Pontiac, os conflitos resultantes ficaram conhecidos pelo nome do chefe tribal sênior, sendo assim denominados como Guerra de Nuvem Vermelha. Por 2 anos, as forças de Nuvem Vermelha batalharam intensamente com os Estados Unidos da América, exército, trabalhadores na trilha e civis, incluindo caravanas, tentando atravessá-la. Lideradas pelo próprio Bozeman, 3 fortes dos Estados Unidos da América, estabelecidos ao longo da rota, novamente se encontraram sob cerco, e seus números foram reduzidos pelo combate prolongado e pelo corte de suprimentos. Na Batalha de Fetterman, a maior ação da guerra, as forças de Red Cloud atraíram 81 soldados dos Estados Unidos da América, militares liderados pelo capitão William Jade. Fetterman para uma emboscada onde foram massacrados. Foi a maior perda de vida já sofrida pelos Estados Unidos da América, exército em uma única batalha com guerreiros nativos americanos até este ponto. Depois de quase 2 anos, os Estados Unidos da América decidiram que não valia a pena prosseguir com o conflito sobre a trilha. Eles concordaram com um acordo de paz com Red Cloud em Fort Laramie, em 29 de abril de 1868. Como parte do tratado, os Estados Unidos da América cederam território pertencente à tribo Crow, que os apoiou contra Red Cloud.
Foi uma vitória tremenda, mas em vez de comemorar, havia aqueles entre seu próprio povo e aliados, incluindo seu filho, que sentiam que Red Cloud estava sendo muito complacente com o homem branco, que vez após vez provou-se indigno de confiança. Quando a guerra ameaçou mais uma vez em 1874, Red Cloud lutou por uma solução pacífica com o governo, mesmo enquanto sangue estava sendo derramado nos campos de batalha. Pelo resto de sua vida, Red Cloud nunca desistiu de tentar obter reconhecimento para sua tribo e outros nativos americanos por meios pacíficos. Isso o alienou de muitos em sua tribo, especialmente quando ele e sua esposa abraçaram o cristianismo e foram batizados como John e Mary pouco antes de sua morte em 10 de dezembro de 1909. Um fato raramente contado sobre Red Cloud é que ele foi o nativo americano mais fotografado do período, com cerca de 127 imagens registradas dele entre 1872 e 1909. Seu nome adorna uma cidade em Nebraska. Foi fortemente considerado para um submarino de mísseis balísticos dos Estados Unidos da América lançado na administração Kennedy. No entanto, foi descartado porque se temia que a União Soviética o interpretasse mal. Ele foi introduzido no Hall da Fama de Nebraska e apareceu em um selo de 10 centavos comemorativo. Grandes americanos em História. Poucos nomes na batalha entre nativos americanos e o exército dos Estados Unidos da América são tão conhecidos quanto o Cavalo Louco, e com razão, pois ele não era apenas um guerreiro habilidoso, mas também um tático talentoso e um líder determinado, e seria sob sua liderança que os nativos americanos infligiriam sua maior vitória sobre os Estados Unidos da América, exército, garantindo seu nome na história não apenas do continente americano, mas do mundo. Ainda persistem argumentos sobre quando o homem conhecido na história como Cavalo Louco provavelmente nasceu entre 1840 e 1845. Como Nuvem Vermelha, ele nasceu na banda Oglala, da tribo Lakota, às vezes conhecida como Sioux-Tenton, e ele se destacou entre as fileiras apesar de seus métodos muitas vezes não ortodoxos e até rebeldes em comparação com os outros homens da tribo. Desde cedo ele desenvolveu um ódio pelo homem branco. Quando 30 soldados dos Estados Unidos da América entraram em seu acampamento e os acusaram de roubar uma vaca que na verdade apenas havia vagado para lá, esses soldados, sob o comando do tenente John Lawrence Gratton, atiraram para matar no chefe conhecido como Urso Conquistador. Isso irritou os nativos americanos, que se opuseram aos Estados Unidos da América, soldados massacrando todos os 30 deles em retaliação. Havia algo muito profundo, espiritual em Crazy Horse, e em 1854, ele cavalgou sozinho para as pradarias em busca de uma visão, ignorando intencionalmente os rituais necessários. Depois de jejuar por 2 dias, ele teve uma visão de um cavaleiro sem adornos, que o orientou a se apresentar da mesma maneira, com não mais que uma pena e nunca um cocar de guerra. Ele também foi orientado na visão: jogar pó sobre seu cavalo antes de entrar na batalha, colocar uma pedra atrás de sua orelha e nunca pegar nada para si mesmo. Essas instruções ele seguiu à risca pelo resto de sua vida. Quando Red Cloud começou a reunir suas forças para resistir à construção da trilha de Bozeman, Cavalo Louco já era um líder proeminente dentro de sua tribo e concordou em apoiar sua campanha. Cavalo Louco foi fundamental na notória batalha contra a força do Capitão Fetterman. Ele e seus guerreiros agindo como isca que atraiu os Estados Unidos da América. Tropas para emboscada armada por Nuvem Vermelha. Cavalo Louco nem sempre teve tanto sucesso, no entanto, e ele levou seu povo para o próprio massacre quando, em 2 de agosto de 1867, ele atacou uma equipe de corte de madeira com um número esmagador de guerreiros. Contudo, os soldados americanos que os protegiam utilizavam novas armas de recarga pela culatra, ao invés dos antigos mosquetes, capazes de disparar um número significativamente maior de rodadas. Disparadas por minuto. Conhecido como lutas de caixa de vagão,
Pelos vagões usados pelas tropas dos Estados Unidos da América como cobertura, mais de 50 Lakota morreram, com estimativas apontando até 120 mortos. Com o fim das hostilidades, Crazy Horse foi um dos líderes insatisfeitos com o Tratado de Paz. E os nativos americanos colaborando com o governo dos Estados Unidos da América. Nos anos pós-guerra, ele realizou várias incursões em tribos inimigas e causou problemas para os Estados Unidos da América, governo que agora estava construindo suas redes de ferrovias ligando o leste e as costas oeste dos Estados Unidos, invadindo as terras tribais no processo. No início dos anos 1870, ele havia movido sua tribo mais para o norte, às margens do rio Little Bighorn, em Montana, se unindo à tribo do chefe Touro Sentado. E juntos, eles começaram uma campanha de ataques às forças do governo federal. Com os soldados dos Estados Unidos da América violando tratados anteriores com os Lakota, e outras tribos em busca de ouro e a população nativa realizando ataques, a guerra nas grandes planícies estava se agravando, cada vez mais perto a cada dia que passa. Em 1873, Cavalo Louco teve seu primeiro encontro com o homem cujo nome ficaria para sempre entrelaçado com o seu, o general George Armstrong Custer. Cavalo Louco se deparou com um grupo de homens de Custer, descansando e tentou roubar seus cavalos, mas os Estados Unidos da América, soldados repeliram ele e seus guerreiros. Sob o incentivo e proteção das forças federais, as indústrias de ferrovias e mineração de ouro inundaram o território, e até 1876 as tribos não podiam mais tolerar isso. Cada vez mais tribos se aglomeravam, preparando-se para a guerra sob a bandeira de Touro Sentado. As forças dos Estados Unidos da América começaram a procurar ele e Cavalo Louco, invadindo aldeias e acampamentos atrás desses notórios líderes. Em 17 de junho de 1876, Cavalo Louco liderou uma força de 1.500 guerreiros contra o Brigadeiro General, a força de George Crook de 1.000 soldados e 300 guerreiros nativos aliados. A Batalha de Rosebud não foi um combate usual para as forças de Cavalo Louco, acostumadas a ataques de atingir e correr. Em vez disso, eles mantiveram sua posição em uma batalha acirrada, infligindo terríveis baixas nas forças de Crook. E enquanto o general dos Estados Unidos da América declararia vitória após o confronto, pois ainda controlava o campo de batalha, a realidade era que ele havia sofrido um golpe tão grande em homens e suprimentos que foi forçado a recuar para Goose Creek, em Wyoming, onde ele poderia se reorganizar e reabastecer antes de avançar novamente. Isso se provaria crucial na próxima batalha do que a história agora lembra como a Grande Guerra Sioux. Uma semana após a Batalha de Rosebud, Crazy Horse encontrou Custer e seu 7º Cavalaria novamente quando Custer atacou acampamentos de nativos americanos ao longo do rio Little Bighorn. Em 25 de junho de 1876, uma data que se tornou tão infame na história dos Estados Unidos quanto Pearl Harbor, as forças de Custer enfrentaram as tribos nativas. Seria o último ato de resistência do herói da Guerra Civil. Na confusão do combate que se seguiu, Custer e 267 de seus homens seriam mortos em uma vitória esmagadora para Cavalo Louco e seus guerreiros. As proezas exatas de Cavalo Louco na batalha permanecem controversas entre historiadores, mas muitos nativos americanos presentes na época afirmam que ele testemunhou mais tarde que ele lutou bravamente e sem piedade. Independentemente de quanto influência ele pessoalmente teve na derrota de Custer, o nome de Cavalo Louco estaria para sempre ligado à derrota do exército dos Estados Unidos da América naquele dia. E tanto ele quanto Touro Sentado foram vilipendiados pelo governo dos Estados Unidos da América nos anos seguintes. Foi a segunda vez que Cavalo Louco foi associado à maior derrota de forças Estados Unidos da América nas guerras indígenas. Nos meses seguintes, Cavalo Louco e seus homens se tornaram o prêmio máximo para os Estados Unidos da América, exército que os perseguiu vigorosamente com a intenção de matá-los todos em vingança. Os invernos de 1876 e 1877 trouxeram uma pausa nos combates, porém essa calmaria representava uma ameaça maior para o povo de Cavalo Louco. Como o exército dos Estados Unidos da América
Seus suprimentos rapidamente começaram a diminuir e, após um grande confronto na Batalha de Wolf Mountain, em 8 de janeiro de 1877, Cavalo Louco começou a perceber que não tinha escolha a não ser se render para salvar seu povo. Ao se entregar no Forte Robinson, reencontrou seu ex-aliado, Nuvem Vermelha, que agora estava, claramente abraçando os costumes do homem branco para seu grande desgosto. Um ano após a morte de Custer, os Lakota homenagearam Cavalo Louco em uma cerimônia conhecida como a Última Dança do Sol. O povo de Cavalo Louco estava sendo obrigado a entrar em um reserva e estavam à mercê do governo federal, que olhava com suspeita para Cavalo Louco depois que começaram a se espalhar rumores de que ele planejava liderar seu povo de volta à liberdade. Durante as semanas de conversas sobre o futuro de ele e seu povo, incluindo conversas com seu antigo adversário, General George Crook, muitas ameaças e falsidades foram compartilhadas por aqueles com interesse no resultado, tornando as negociações confiáveis praticamente impossíveis. Em 5 de setembro de 1877, os Estados Unidos da América, o exército tentou prender Cavalo Louco, mas ele se recusou a ir com eles. Em vez disso, ele sacou uma faca e ameaçou um velho amigo, Pequeno Grande Homem, que agora trabalhava como policial para o governo federal. Ao ver isso, um dos guardas atacou o Cavalo Louco com sua baioneta e, apesar dos esforços para salvar sua vida, ele morreu pouco antes da meia-noite. Foi relatado mais tarde que, mesmo enquanto estava morrendo, ele se recusou a deitar na cama do homem branco e insistiu que fosse colocado para morrer na terra, em sua terra. E aí você tem as histórias dos maiores guerreiros indígenas americanos. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.